Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aí um texto que está no livro de Romanos, capítulo 1, que vai tratar da ira de Deus. E nós vamos iniciar ele do versículo 18 até o versículo 23. E diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer foi manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vista e claramente sido compreendida por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nele renderam a graça, mas em seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato deles obscureceu-se, dizendo ser sábio, tornaram-se louco, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem, feita a semelhança de homem mortal, bem como pássaro, quadrúpede e réptil. Amém? Pois é, irmão. Este livro aqui é o livro de Romanos. O apóstolo Paulo é o autor deste livro, né? Como nós conhecemos, o apóstolo Paulo foi que escreveu essa carta, a carta à igreja de Roma. Como que era a igreja de Roma? A igreja de Roma era uma igreja composta de judeu e gentil. Por isso o apóstolo Paulo inicia essa carta apresentando a justiça de Deus no início do capítulo 1, apresentando a justiça de Deus que se revela no Evangelho. E também ele trata ainda no capítulo 1, ele ainda vai tratar da perdição dos gentios. É exatamente o texto que nós vamos trabalhar hoje. É a perdição do gentio. E em seguida, no capítulo 2, ele já vai tratando da perdição do judeu. E no capítulo 3, ele iguala o gentio com o judeu, dizendo que todos pecaram. E depois, ainda no capítulo 3, ele apresenta a justiça salvadora de Deus, Cristo Jesus. Amém, irmão? Nós vamos ficar com esse texto aqui, onde ele vai dizer assim, o título é A Ira de Deus contra a Humanidade. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Ou seja, Deus se ira dos céus, porque o homem tem pecado. Primeiro, contra Deus. A impiedade é o pecado do homem contra Deus, o Criador. Depois vem o pecado do homem contra o seu semelhante, que é a injustiça. Este é o pecado do homem contra o próprio homem. O homem, por pecar contra Deus e contra o homem, Deus se ira. A ira de Deus se acende dos céus, se revela nos céus. Como que ela se revela dos céus? Se revela por meio das coisas, por meio das coisas que Deus o envia, fenômeno sobrenatural, fenômenos naturais, doenças, pestes, como terremotos, furacões, maremotos, tsunami, avalanches, tudo isso são juízo de Deus parcial, um juízo com misericórdia, porque sempre quando ele se ira, demonstrando a sua indignação com a conduta do homem, ele
não destrói o homem completamente, mas tem misericórdia do homem. Destrói uma parte e deixa a outra para que ela se arrependa. Porque sempre quando Deus envia um juízo, é chamando o homem ao arrependimento. O homem não abre os olhos para se arrepender e Deus continua irado. Amém? Às vezes nós entendemos, irmão, que Deus não se ira. Que Deus é um Deus apenas de amor, um Deus apenas de misericórdia, um Deus apenas de graça, bom demais, que faz toda a nossa vontade. E nós se enganamos, porque nós fomos ensinados assim, né? Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, as pessoas me ensinaram também assim, que nós temos um Deus que ele é só misericórdia, é só um Deus bom, é só um Deus santo, entendeu? É só um Deus paciente. Eu sei que Deus é tudo isso, irmão, tudo isso. Mas dentro da Bíblia eu entendi que Deus não é só isso. Deus não é só um lado. Deus, ele é completo. Deus, ele é completo. Então, eu entendo que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus é maravilhoso, é tudo de bom. Mas eu entendo também que Deus é justo e que se ira, demonstrando a sua indignação com o pecado do homem. Então, eu resolvi aceitar o Deus da Bíblia. Não o Deus que me ensinaram, que eu tinha que aprender que era daquele jeito, aquele Deus, e nem mesmo um Deus criado pela minha própria mente. Porque quando a gente vai criar um Deus pra gente, quando a gente não aceita o Deus verdadeiro, a gente cria um Deus. Um Deus que não pune, um Deus que não corrige, um Deus que não reclama, um Deus que não fala nada. E é assim que o povo estava fazendo. Deus para si. Nós temos que crer, irmão, no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é santo. Ele não pode contemplar o mal. O Deus da Bíblia, ele é justo. Ele não aceita injustiça. O Deus da Bíblia, por ele ser tão santo, tão puro, tão justo, ele se ira com a injustiça. E demonstra a sua indignação através da sua ira. Amém? Nós temos um Deus completo, irmão. Nós não podemos ficar querendo fabricar um Deus conforme a nossa concupiscência, não. Nós temos que aceitar o Deus da Escritura, Deus verdadeiro. Aí ele diz assim: pois o que de Deus se pôde conhecer foi manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus, ele se revelou para o homem o meio necessário que era preciso para que o homem conhecesse a Deus. O próprio Deus se revelou. Se Deus não revelou mais do que ele já se revelou, é porque nós não temos essa necessidade de conhecer mais do que ele revelou. Porque o que ele revelou é suficiente para nós rendermos graças e adorar a ele, glorificar a ele. Primeiro, ele se revela na natureza, nas coisas criadas. É o que ele vai dizer aqui, ó. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder têm sido vista, e sua natureza divina tem sido vista e claramente sido compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus se manifestou por meio da natureza, por meio da criação. Tudo que há criado, que a gente chama naturalmente, criado natural, entendeu? E os astros nos ares também, tudo isso, irmão, olhando para isso, nós entendemos que há um Criador, um ser, uma pessoa que está acima de todo mundo, porque é algo criado que o homem não tem capacidade para criar. Se o homem não tem capacidade para criar, nós entendemos que há um Criador, e esse Criador, ele não foi criado porque não teve quem viesse antes dele, então ele é eterno. E ele é soberano, porque o que ele criou o homem não cria. Então, por isso, irmão, nós tinha todo motivo para agradecer a Deus e dar glória a Deus por essa revelação. Mas tem mais, tem a revelação também no nosso coração e na consciência que Deus colocou, porque naturalmente
toda pessoa ele entende que há um Criador nos céus, que há um Deus, que há um ser soberano. Todo mundo sabe disso. Quando o apóstolo Paulo chegou naquela ilha de Malta, os bárbaros, quando olharam para Paulo, quando ele foi picado pela serpente, eles que não eram ensinados a respeito do nosso Deus, mas ele entendia que haveria um Deus que eles chamaram de justiça. Falando para Paulo, tenta escapar do mar, mas a justiça não deixa viver. Porque ao tentar escapar do mar, quando chega na ilha, uma serpente pica ele. Então os bárbaros olham para Paulo e dizem assim, ele tentou fugir do mar e a justiça não deixou viver. Que é essa justiça? Essa justiça tem nome. Essa justiça é Deus. Essa justiça é um Deus todo-poderoso, que nós cremos nele. Então todo mundo tem a consciência de que há uma justiça no céu, de que há um soberano, um criador nos céus. E agora também foi revelado para nós também a justiça de Deus. Entendeu? Aí Deus se revela também na justiça dele, que é o próprio Filho e a palavra que nós temos. Amém? Com isso, irmão, nós temos o suficiente. Primeiro, a revelação da natureza e a revelação da consciência, ela não tem capacidade de nos salvar. Então essa revelação não nos salva, mas ao contrário, ela nos condena. Porque a partir do momento que eu tenho essa revelação de que há um Criador nos céus, e eu não adoro esse Criador e eu não dou graças a Ele, eu pequei. Então, por eu ter pecado, eu estou condenado por conta dessa revelação que Deus me deu. Aí Deus vai, que nós poderíamos ver já lá no capítulo 3, aonde Ele vai revelar a sua justiça plena, que é seu Filho na cruz. O Filho de Deus. Quando chega na justiça do Filho de Deus, irmão, essa justiça ela veio para salvar. Enquanto as outras revelações na natureza e na consciência veio simplesmente para mostrar que nós somos condenados, para nos condenar, a justiça que é revelada no seu Filho, em Jesus Cristo, essa é a justiça salvadora. Todo aquele que crê será salvo. Assim diz a palavra de Deus, todos que crêem serão salvos. E por essa revelação na natureza e na consciência, a palavra de Deus vai dizer que por esse tais homens são indesculpáveis. Irmão, essa palavra é muito forte, porque essa palavra não deixa nenhuma brecha para que nós venhamos ter argumento diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu sou inocente, Senhor, eu não sabia, Senhor, ninguém me falou nada. Não, irmão, nenhum de nós vamos ter esse argumento diante do Senhor naquele dia, o dia do juízo, na volta do Senhor Jesus, na sua segunda vinda. No dia do Senhor, ninguém vai ter argumento nenhum para dizer que é inocente, porque não há inocência em nós. Deus se revelou de toda maneira possível para nós ter a capacidade de reconhecer que há um Deus nos céus. E também se revelou de forma que nós temos a condição de olhar para Ele e crer que é seu Filho Jesus Cristo. Então nós, para aqueles que não creem em Jesus, que serão condenados, não tem argumento nenhum diante de Deus para dizer que é inocente. Entendeu? Mas aqueles que creem em Jesus Cristo, irmão, estão salvos. Foram salvos da condenação do pecado de rejeitar a Deus. O homem, ele rejeitou a Deus em seu coração. A palavra vai dizer assim, que ele suprime a verdade pela injustiça. Essa palavra suprimir, no original, ela traz a ideia de sufocar, de matar por enforcamento, que está no versículo 18, que nós passemos por cima desse texto. Agora nós vamos ver ele. Essa palavra, a ideia é essa, alguém que está dentro d'água, e você sobe na cabeça dele para que ele afunde. E ele afundando, você segura a cabeça dele abaixo d'água e ele morre sem fôlego, enforcado ou
afogado, né? Afogado ou enforcado, asfixiado. É matar por afogamento. Entendeu? O significado dessa palavra no original é matar por afogamento. Assim que nós fizemos. A verdade vem, nós pegamos a verdade e encolhemos ela assim, amassamos ela na mão e jogamos para longe, dizendo assim, não quero. Não quero essa verdade. Aí vem a injustiça e nós pegamos a injustiça e colocamos em nossas vidas. E vamos viver uma injustiça. Tendo a verdade clara em nossas mentes, em nossa frente, pela palavra de Deus, pela revelação na natureza e na consciência, nós rejeitamos a verdade de Deus e abraçamos a injustiça. Entendeu? Tudo isso, irmão, é para nós perceber quão pecador nós somos. Era necessário que Paulo provasse isto para os gentios. Nós somos gentios. Para os gentios da igreja de Roma. Entendeu? Para que eles entendessem que eles estavam condenados debaixo do pecado. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas em seus pensamentos tornaram-se fútil, e em seu coração insensato deles obscureceu. Sabe o que foi que aconteceu, irmão, aqui que o apóstolo Paulo está dizendo? Está dizendo que o homem, tendo conhecimento de Deus, o homem tendo total conhecimento de Deus, porque ele olha para a natureza e vê que ali tem um Deus que criou todas as coisas, na consciência dele acusa, ele não foi capaz de dar glórias a Deus, de glorificar a Deus pela criação, pela natureza, pelo conhecimento, pela tão bela que é toda a natureza, a relva, a flora, os astros. Nós não fomos capazes de dar glórias a Deus, irmão. Então, o que foi que aconteceu? Nem de dar glória e nem de agradecer, que ele está dizendo, nem de dar graças a Deus. E ele vai dizer assim: de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como a Deus e nele renderam graça, mas em seus pensamentos tornaram-se fútil ou inútil. Ou seja, em vez de o homem dar graças a Deus e glória a Deus, ele anulou seu pensamento. Ele obscureceu-se o pensamento dele. Ele tornou-se inútil o pensamento dele. Fútil. E vai mais além. O apóstolo Paulo vai dizer que, dizendo ser sábio, tornaram-se loucos. Ou seja, um homem querendo ser sábio demais, querendo ser intelectual demais, ter conhecimento demais, ele se comporta como sendo um louco, uma pessoa que perdeu a consciência, que perdeu o juízo. Por quê? Porque eles trocaram a glória de Deus imortal por imagem, entendeu? Eles rejeitaram a revelação na natureza, a revelação na consciência, e então, depois de ter rejeitado toda essa revelação que Deus se revelou para eles vão com o pensamento natural deles, eles vão e criam um Deus para eles, entendeu? Rejeita o Deus imortal, o Deus glorioso, o Deus soberano, e fabrica um Deus conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, conforme a sua necessidade. Não é o que nós vemos no dia de hoje nas igrejas? A gente prega sobre um Deus todo-poderoso e as pessoas rejeitam. Mas as pessoas buscam um conhecimento de um Deus para eles que não faz nada. As pessoas fabricam um Deus de madeira, um Deus de metal, um Deus de gesso, um Deus de papel, um Deus feito de algum tipo de material, fabrica para eles, e o salmista vai dizer assim, vai tratar desse Deus, vai dizer assim: ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem
tem garganta, mas não sai nenhum chiado, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Ou seja, é um Deus artificial, um Deus morto, um Deus que não serve de nada. É assim que os homens, que as pessoas procuram Deus. É um Deus que não pune, é um Deus que não fala nada, é um Deus que não corrige, que não exorta, é um Deus que não reclama de nada, porque é um Deus fabricado pela mão do homem. E vamos ver as formas de Deus que eles têm fabricado para adorar. Presta atenção, olha. Feita semelhança de homem mortal. Ou seja, a primeira imagem que eles pensaram em criar o quê? Semelhança de homem mortal. Fabricaram Deus em forma de homem para adorar. Aí a corrupção do coração do homem é tão grande que ele entra num estado de degradação, de queda. Vai caindo de degrau em degrau. Agora ele cai mais um pouquinho, ele vai assim. Além de fazer Deus imagem de homem mortal, ele faz também em forma de pássaro. Ou seja, desce Deus mais um pouquinho, desenha um Deus mais fraco ainda, em imagem de pássaro. Entendeu? Aí ele não se conformando com isso, ele faz um Deus de um quadrúpede, um Deus de 4 patas para adorar, um bezerro, uma vaca, como na Índia. Entendeu? E não achando pouco, eles vão mais além. Faz um Deus da altura dos pés, faz um Deus que se rasteja pelo chão, um Deus répteis, um lagarto ou uma serpente, uma cobra. Como aquele que tem aquela figurinha no jaleco dos médicos, o Deus da cura. O Deus da cura é aquele que tem lá aquela figurinha no jaleco dos médicos, desenhado uma serpentezinha. Irmão, aqui dali é uma idolatria terrível que eles fazem até o dia de hoje. O homem, irmão, é tão corrupto, tão pecador, tão miserável, carente da glória e da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que ele é capaz de fazer de tudo que não presta, toda coisa ruim, nós somos capazes de fazer, irmão. Porque nós temos um potencial tão grande dentro de nós, para destruir as coisas, destruir coisas e vidas. O homem ele é capaz de destruir a si próprio. Ele é capaz de botar uma bomba no corpo e explodir a si mesmo. Esse é um homem corrupto, natureza caída, pecador, miserável, separado de Deus, afastado de Deus, inimigo de Deus. Assim somos nós, irmão. Mas eu faço como o apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, graças a Deus porque Deus enviou Jesus Cristo como sua justiça, irmão. E hoje nós sabemos, irmão, que todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Independente do que ele já cometeu aqui na terra, independente do pecado, do grau do pecado que ele já cometeu na terra. Se ele crê, ele é salvo. A partir do momento que ele crê, ele é liberto. A partir do momento que ele crê, ele é curado, irmão, e é salvo. Entendeu? Se nós compreendêssemos isso, irmão, nós buscaríamos o nosso Deus para a nossa vida. Porque só Ele pode nos salvar. Amém? Que Deus nos conceda a graça, irmão, de crermos nele. Porque Ele está estampado em todos os lugares. A palavra de Deus está sendo pregada, irmão, nas esquinas, nas ruas, nas praças. Entendeu? Em todos os lugares a palavra de Deus está alcançando. Nas mídias sociais, nas rádios, nas televisões. Irmãos, nós não temos nenhum argumento para dizer que nós não temos a oportunidade de crer. Temos. Você ouve o evangelho em qualquer lugar, em qualquer meio de comunicação. Você sai nas ruas, você ouve o evangelho, irmão. Se nós não cremos, é porque nós não queremos Deus. Porque Deus está estampado em todos os lugares, irmão. Amém? Que Deus nos ajude a crer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.